Olá, bom dia! Eu me chamo Ana Carolina e hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que tem por título A Queda do Gênero Neutro, do latim ao português. É um trabalho que vai dialogar bastante com os trabalhos anteriores, uma vez que a gente está falando sobre transformação da língua, renovação, mas agora será analisado mais especificamente a flexão de gênero e como que esse processo se comportou historicamente ao longo do tempo, quais foram as especificidades, né? O que aconteceu com as palavras, quais foram as transformações. Então, vamos para o início. O sistema nominal latino. Afastando-se do português, que se estrutura essencialmente entre dois gêneros, o feminino e o masculino, o latim ele acaba recebendo uma terceira categoria. Que categoria é essa? O gênero neutro. E se a gente for remontar a história, né? O proto-indo-europeu, ele concebia essa divisão a partir de duas concepções, coisas e pessoas, ou seja, o que é animado e o que é inanimado. Então, o que é animado recebe a classificação de masculino e feminino, enquanto o inanimado recebe a categoria de neutro. Já no latim clássico, o neutro ele era frequentemente utilizado para designar outras coisas, como por exemplo objetos ou então partes do corpo, conceitos abstratos como guerra ou quem sabe a palavra nome. Sendo assim, as flexões de gênero acabavam obedecendo esses conceitos. Segundo Silva 2014, o gênero gramatical dos substantivos fundamentava-se no sexo real e por isso os seres animados recebiam essa classificação, eram abraçados dentro desse grupo, gênero neutro. Vale ressaltar que a origem dessa palavra é latina, neuter, que significa nenhum nem outro. Tal distinção no latim, porém, fundamentalmente falando, uma superfluidade. Ou seja, Silva 2014, página 115, nada mais quer dizer do que isso tornou-se desnecessário, ficou excessivo. As categorias, as muitas desinências acabavam atrapalhando. E como a gente já discutiu, a língua está sempre funcionando para que facilite a nossa vida. Então, acabou que essas muitas desinências, muitas flexões, acabam mais confundindo do que delimitando algumas coisas, alguns conceitos. Não tem como falar sobre flexão de gênero sem conceber o que seria gênero. E aí eu trago dois conceitos que são discutidos dentro do artigo de Oliveira, 2015, onde conceitos como gênero real e gênero gramatical surgem para esclarecer um pouco mais as nossas ideias. Apesar de haver essa delimitação entre o animado e o inanimado, essas categorias elas acabam se misturando muito facilmente. Como assim? Vocês podem estar se perguntando. Vou dar alguns exemplos. O pé era considerado como masculino, enquanto a mesa recebia a classificação de feminino, mesmo havendo esse terceiro gênero, o gênero neutro. Acabava que esse gênero gramatical não coincidia nem com o sexo real das pessoas, dos animais, dos seres animados, nem com as coisas que eram inanimadas, gerando uma confusão. Trago mais um exemplo agora para vocês, só que do caso inverso. Se a gente viu objetos inanimados que recebiam classificação de coisas animadas, agora a gente vai ver coisas animadas que recebem a classificação de coisas inanimadas. Como, por exemplo, um mancípio. Que é isso? É nada mais, nada menos que um escravizado. A gente também tem um outro exemplo que seria no caso das prostitutas. Esses dois substantivos, eles recebiam a classificação de coisas inanimadas, de objetos, o que acaba sendo até um pouco irônico. Não sei até onde vai essas classificações, né, se tinham algum contexto mais profundo por trás, mas mesmo assim, se havia essa categorização, né, de coisas neutras, inclusive essas duas palavras aqui que eu falei para vocês, elas recebiam essa classificação, né, como gênero neutro, porque havia essas misturas. Inicie agora fazendo uma pergunta para você. Por que o gênero neutro desapareceu?
Imagino que você já deve ter pensado em algumas razões a partir do que eu te contei anteriormente. Já posso adiantar que não foi nada que aconteceu do nada, né, subitamente, mas foram processos linguísticos e históricos que foram responsáveis pelo seu desaparecimento. Entre esses fatores linguísticos e sociais, nós temos os fatores fonéticos e morfológicos. Quando houve a queda das consoantes finais, como por exemplo o M do acusativo e a perda da distinção de quantidade de vogais, as palavras elas ficaram confusas, ou seja, ficava muito difícil de determinar qual classe gramatical elas pertenciam, deixando a terminação das palavras muito ambíguas. Isso gerou uma grande confusão entre as 5 declinações que havia. E um processo muito natural que aconteceu foi justamente a aproximação fonética entre algumas declinações que foram absorvidas pelas outras. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor e mostrar para vocês com exemplos. Mas eu já adianto que a 4ª declinação foi absorvida pela 2ª, enquanto a 5ª declinação foi absorvida pela 1ª. Outra razão para o desaparecimento do gênero neutro foi justamente a simplificação das estruturas. O latim, ele acabou evoluindo de uma língua sintética, onde as palavras eram responsáveis por dizer as classificações sintáticas, né, as terminações, elas eram muito importantes dentro da frase, para uma língua analítica, onde a gente tem preposições que são rígidas, a gente tem uma estrutura mais expressa, uma estrutura que tem uma ordem mais expressa. Com esses recursos que auxiliam na classificação e na identificação das palavras e dos termos dentro da oração, essa questão da terminação e do gênero neutro acabou sobrando, acabou sendo algo que foi demais, né, excessivo, e com o tempo as evoluções da língua acabaram por desmanchar e desfazer essas questões. Por fim, eu trago as últimas motivações, que são as sociais. Essas motivações são ligadas a estereótipos. Lembra que eu falei que o pé, ele era considerado como algo masculino, enquanto a mesa era considerado algo feminino? Isso tem um pouco a ver com o que eu vou falar agora. A mudança de gênero, ela não foi exclusivamente sistêmica. Como assim? Ela também passou por razões sociais, ou seja, aquilo que era visto como belo, como delicado, como vários adjetivos que a gente já conhece, que são comumente associados às mulheres, as coisas delicadas, né, acabaram recebendo essa classificação de feminino, enquanto as coisas que eram mais rígidas, mais brutas, acabaram recebendo essas classificações para o gênero masculino. Então a gente tem esse estereótipo do belo feminino. As pedras, as plantas ornamentais, tudo isso que antes era neutro dentro do latim, passa a receber agora uma classificação feminina, uma flexão de gênero feminino. Safirum, por exemplo, que era neutro, passou a ser safira, feminino. Ou então a gente tem um outro exemplo do masculino, ametistos, que era uma palavra masculina, e passou a ser ametista, que é uma palavra feminina. Enquanto há esse estereótipo da rudeza, que são as coisas masculinas. Então, como por exemplo, tais brutos, objetos pontiagudos, que pertenciam à 2ª declinação, acabam sendo absorvidos. Ferrum passa a ser ferro, aurum passa a ser ouro, plumbum passa a ser chumbo. Então, com esse processo de analogia, a gente obteve uma fusão. Antes as 5 declinações, agora no português apenas as 3. E esse processo foi feito justamente através da analogia sonora. Lembrando aqueles conceitos ditos anteriormente, que a analogia ela vai justamente espelhar algumas estruturas, facilitando com que a gente saiba algumas regras e criando novas palavras a partir disso. Então, a partir desse conceito de espelhamento, houve muitas palavras que foram fundidas e foram transformadas analogicamente para o feminino ou para o masculino por parecerem-se sonoramente. Como assim? Vamos aos exemplos. Folia, que era o plural de folha, e um
um substantivo neutro acaba sendo considerado um substantivo feminino. Ele acaba sofrendo uma flexão de gênero e uma analogia por conta da similaridade fonética. A gente tem esse mesmo sufixo a. E, por exemplo, rosa, que também tem o sufixo a, por se parecerem, foi agrupada, foi dissolvida como substantivo feminino. A gente também tem o processo de absorção, que foi feito pelos substantivos masculinos. Por exemplo, templo, que tinha esse sufixo um e também era uma palavra classificada como gênero neutro, acaba sofrendo esse processo de absorção, porque se parecia com lupum, que também tinha esse sufixo só que lupum está no singular masculino, ou lupus, o S. Então, justamente por se parecer, que ocorreu esse processo de analogia, por conta do espelhamento. Sendo assim, as palavras que terminavam com a eram do plural e pertencentes ao gênero neutro foram absorvidas pela primeira declinação e eram pertencentes da quinta declinação, enquanto as palavras que terminavam com eram gênero neutro foram absorvidas pela segunda declinação e pertenciam à quarta declinação. Agora eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que exemplifica um pouco melhor todos esses processos e também é responsável por dizer quais foram os processos sofridos durante essa transformação. A queda do gênero neutro seguiu caminhos de reanálise gramatical, sendo guiada pela similaridade das terminações das palavras. Na forma latina, caso acusativo, nós tínhamos palavras que tinham terminações como templum, o M, corpus, o S, folia, A, linha, A, ova, A. Todas pertenciam ao gênero neutro. No processo de mudança do templo, por exemplo, ele sofreu a apócope do M, ficando templo, e foi designado, foi absorvido pelas terminações do masculino, ou sendo transformado em templo. De sonorização da oclusiva t para a d, transformando-se então, no português atual, para fado, substantivo masculino, que antes era uma palavra neutra no singular. Contudo, apesar de não representar mais uma categoria gramatical, o gênero neutro deixou por aí alguns vestígios que são utilizados por nós o tempo todo. São eles pronomes relativos, pronomes demonstrativos e algumas substantivações. Isto, isso, aquilo são exemplos de pronomes demonstrativos que podem ser considerados como um resquício, segundo Oliveira, do gênero neutro. São remanescentes direto do istud, ipsum e illud. Não sei pronunciar corretamente, mas aqui vai aparecer a imagem. E eles são considerados como neutros, pois se referem a conceitos e coisas abstratas, e não a um gênero biológico. Já se tratando de pronomes indefinidos, eu tenho um exemplo que foi dito pelo nosso presidente, o Luiz Inácio. Durante um discurso, ele disse: "Foi para isso que o povo brasileiro me elegeu." O isso aqui é um pronome que foi utilizado de maneira indefinida, a gente não consegue recuperar e ele não tem uma flexão, a sua flexão ela é neutra. As substantivações podem ocorrer através de adjetivos ou verbos que são transformados em substantivos, como por exemplo, o belo, o comer. Esse conceito transforma-se em algo neutro ou algo que não pode ser recuperado. Nós acabamos utilizando esse artigo, o masculino, para dar essa função de neutralizar, função generalizadora do substantivo. Temos o seguinte exemplo no texto: morrer pela pátria é doce e honroso, onde o adjetivo neutro concorda com o infinitivo.
Concluindo, podemos entender que o desaparecimento do gênero neutro do latim para o português revela nada mais do que uma evolução linguística, onde categorias que acabam perdendo sua estabilidade lógica e funcional foram abandonadas ou até mesmo simplificadas. O sistema masculino e feminino atual é mais produtivo. Entretanto, a sobrevivência de termos como isto, aquilo, prova a necessidade comunicativa de exemplificar e comunicar o inanimado. E o indeterminado mantém o legado do neutro dentro da nossa gramática da língua. É isso, muito obrigada.